uma das principais tarefas da gente que lida com endometriose é começar a fazer a paciente de endometriose assim ponderar, ela tem que começar a ficar mais forte, começar a ficar, na hora que vier com conversa de é só uma dorzinha ou é só uma coisinha, dela trunfar a cara e começar a brigar. Ela tem que começar a ser mais enjoada. A paciente de endometriose tem que começar a ser mais enjoada. Então, isso também, eu acho que esse próprio treino dessa paciente está começando também a impor mais esse respeito, né? Isso é muito legal. Acompanhar isso de perto é muito legal. E eu acho que isso tudo é devido ao conhecimento que ela tem. Quando ela começa a ter acesso ao conhecimento, ela se sente segura, ela começa a observar o que ela sente realmente não é normal e ela consegue conversar muito bem com o profissional que vai assistir ela. Ela já não aceita mais qualquer coisa, né? Tipo, isso aí é da sua cabeça, não é assim, você não tem nada. Ela já fala, não, eu tenho sim e pode ser isso e eu preciso de me tratar. E ela já tem um caminho a seguir, ela já sabe mais ou menos assim, não, eu vou por aqui, não é por ali, e não aceita qualquer coisa, né? E a gente bate muito na tecla, você fala muito isso, eu também falo, que sentir dor não é normal. Pode ser até comum, porque aquela mulher às vezes está sentindo dor há anos, então ela acha assim, já essa dor eu vou conviver. Não, mas não é normal, né? É o corpo gritando, pedindo ajuda. E tem que ser avaliado, tem que ser E conhecimento protege, Isa. Conhecimento protege. Quando a paciente ela senta para conversar, seja com qual profissional for, seja com um médico, ou seja com qualquer outro da equipe multidisciplinar, quando ela senta sem saber nada sobre o assunto, qualquer coisa que a gente falar com ela, ela vai se entregar. E ela vai cumprir aquilo. Quando ela senta já sabendo algo, já leu sobre o assunto, ela não precisa entender como se fosse médica. Mas quando ela já senta, já tendo uma orientação, ou já sabendo aproximadamente o que ela tem, ela se defende a ponto do médico virar para ela e falar assim, para tratar a sua endometriose, só tirando o seu útero, tirando seus ovários. Uma menina nulípera nunca teve filho de 27 anos. Então ela vai parar assim, opa, calma aí. Eu sei que o tratamento é prioritário, padrão ouro de endometriose, não é esse o caminho, retirada do meu ovário e do meu útero, e sim retirada dos focos de endometriose. Então eu vou procurar uma segunda opinião, eu vou levantar, eu vou me proteger, a informação que eu tenho me protegeu, e eu vou levantar e vou procurar uma outra opinião. Então, assim, quanto mais a paciente entender, procurar fontes seguras, de conhecimento sobre a doença. E toda paciente que, quando eu termino a minha consulta, a gente, dificilmente aqui uma paciente que chega de primeira vez no meu consultório, a gente tem consultas rápidas, consultas de 10, 15 minutos. Isso, na minha cabeça, é incoerente isso. O paciente que chega aqui, na maioria das vezes, que chega algo perdida, que já passou por vários médicos, que chega uma primeira vez aqui, geralmente a consulta de 1 hora para mais. E no final dessa consulta, eu direciono elas para alguns sites que eu considero como sites seguros, para que elas assentem tudo o que a gente conversou, elas vão até essas fontes de informação, que elas sentem lá, tem áreas, principalmente no site da Sociedade Brasileira de Endometriose, existem lá o que é a nutrição para endometriose, que boa parte delas nunca ouviram falar. E boa parte delas, na hora que a gente fala, por exemplo, de nutrição anti-inflamatória, eles acham que é coisa que a gente está induzindo elas de um charlatanismo. Então, assim que a gente fala, por exemplo, de nutrição para endometriose, eu já expliquei todo um processo inflamatório antes para elas entenderem que endometriose é sinônimo de inflamação. Eu não posso chegar ao ponto da nutrição inflamatória sem antes explicar para essa paciente toda a fisiopatologia da endometriose, mas explicar de uma maneira que ela entenda. Eu não posso também chegar e tentar ensinar medicina para uma paciente dos mais diversos tipos de entendimento. Então, eu tenho que ensinar, eu tentei arrumar uma maneira em cima de desenhos em que toda paciente, independente do grau de conhecimento que ela tenha, ela consiga entender de uma maneira simples que a endometriose tem uma relação extremamente proporcional à inflamação, para que quando eu chegue lá no final para mostrar para elas o quanto que ela depende sim do ginecologista, depende sim de uma possível cirurgia, mas se ela não tiver a nutrição
junto, dependendo de um processo inflamatório, para combater aquilo, da fisioterapia pélvica, também girando em cima de um processo inflamatório e neural, dependente de um assoalho pélvico fragilizado. E depois de tudo que a gente conversou, incluindo fertilidade, inflamação, dor, fechando com a psicologia para poder mostrar para ela que tudo o que ela está passando precisa ser fechado com o contexto de que endometriose é sim dor, é sim a parte física, mas que se ela não tiver todo um contexto psicológico e emocional que envolve essa doença, que é bruto, o contexto psicológico que envolve endometriose, ela não consegue conversar com mãe, pai, marido, dificilmente ela consegue se expor com qualquer outra pessoa que consiga entender o que é a endometriose, o que ela sente, o que ela está passando. Então, para eu chegar a explicar ao ponto em que eu direciono um tratamento da equipe multi, a equipe cirúrgica e a equipe da ginecologia, eu preciso passar e fazer ela entender, proteger ela com informação. Então, a gente precisa treinar essa paciente. A paciente, quando sai do meu consultório, eu preciso ter a certeza que ela saiu muito diferente do que ela entrou. E não do ponto de vista meu como cirurgião. Ela precisa sair... Exato. Ela precisa sair protegida de que tudo que cerca a doença dela, ela precisa saber. Para que o que acontecer com ela lá fora depende dela. Então, assim, ela é a líder, apesar da gente comandar tudo, a gente poder orientar ela, quem comanda o tratamento dela, disparado a ela. Se ela não se empoderar, se ela não bater no peito e falar assim, é comigo, daqui para frente eu que tomo conta de mim, está com problema na máquina, que a máquina está dando algum defeito, e eu sou a plena responsável por isso agora. Então, eu estou procurando os médicos, eles vão me ajudar, a equipe multi, mas se eu não puxar a rédea disso, então, a minha obrigação é essa, é dar uma sacudida mesmo. Por isso que eu falo que a paciente tem que realmente chegar uma hora de trunfar a cara e encarar isso de uma maneira muito positiva. É uma reviravolta, né? Quase uma reviravolta, assim. Porque a gente está muito acostumado a chegar ao profissional, ir ao médico, ao nutricionista, ser como se fosse assim, aquela informação direta. Tipo assim, vou fazer o que o médico falar, vou tomar o remédio que o médico mandar, ou eu vou comer o que a nutricionista receitar. Ponto. É como se fosse isso. Mas não é. É muito mais do que isso. O tratamento é algo que a gente dá a mão ao paciente, mostra caminhos, mostra opções e juntos a gente determina qual vai ser o melhor tratamento de acordo com o que ele entende, com o que ele almeja, né? Não é aquela coisa assim, eu faço, você obedece. Não é, pelo contrário, igual você falou, o paciente, ele vai decidir o que ele quer para a vida dele. Porque não é fácil fazer toda essa mudança de estilo de vida, mas é uma decisão de mudar, porque é uma doença, é o corpo da mulher que está ali sofrendo psicologicamente, fisicamente. E a questão da mudança, ela tem que partir do próprio paciente mesmo, com o suporte do profissional, que eu acho fundamental, né? De toda a equipe. Que foi até um dos pontos que eu acho que é legal a gente falar. Da importância de um tratamento adequado, multidisciplinar, e do tratamento do diagnóstico precoce. Porque muitas mulheres vão arrastando esses sintomas. Até li um post outro dia que foi muito interessante, muito engraçado, e eu fiquei com ele na cabeça. Às vezes a mulher vem com aqueles sintomas mais atípicos, né? Tipo, dor nas costas, uma dor no ombro. Eu não vou no ginecologista se eu tô com dor nas costas. Eu vou talvez procurar um ortopedista, um outro médico, mas geralmente a gente não questiona isso com o ginecologista. Então, esses sintomas atípicos, então, demoram demais para, às vezes, chegar no diagnóstico de endometriose. É muito difícil. E os clássicos, como cursa com cólica, é algo muito dito assim, cólica no período menstrual é normal. Aceita que é assim mesmo, coloca a bolsinha de água quente, toma um remédio por isso que quando a gente vai passar, aguenta firme. Pois é, por isso quando a gente começar a coincidir, a tirar essa coisa de cólica, sinônimo de endometriose é cólica, e começar a associar a qualquer alteração, qualquer que seja, qualquer alteração que te incomode no período menstrual de maneira repetida, você tem que questionar. Então, tem que começar a arriscar esse negócio de endometriose, sinônimo de cólica no período menstrual ou dor no período menstrual. Tem que parar com isso.
Qualquer alteração que se torne repetida, seja ela qual for, seja ela incômodo nas pernas, seja ela qualquer irradiação, a dor no ombro, a dor no peito, qualquer coisa que você entenda que no seu período menstrual esteja te incomodando de período repetido e você entende que todo período isso se repete, você tem que passar isso para o seu médico, você tem que sentar com ele. E a outra coisa, qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje? E isso que você falou de você conversar com o médico, de você expor, de você, de alguma maneira, se abrir. Essa empatia médica, que é muito importante. O mais complexo que a gente tem na relação médico-paciente hoje é o escutar. Então, o seu médico, ele precisa te escutar. Como que você escolhe hoje, independente do seu médico, ou do seu nutricionista, ou do seu fisioterapeuta, você escolhe empatia. Se você questionou alguma coisa que te incomode, que está tirando a sua qualidade de vida, que está, de alguma maneira, atrapalhando no seu dia a dia, ele tem que entender que, de alguma maneira, ele precisa te ajudar. Mesmo que ele tenha um certo limite. Mesmo que, de alguma maneira, chegue no seu limite médico. Eu já tive pacientes em que chegou num ponto em que eu não sabia mais. Eu tive uma paciente que, há pouco tempo atrás, desafiou a gente. Ela já era, se não me engano, a quinta ou sexta cirurgia que ela tinha passado já. A gente foi a última cirurgia, ela tinha operado em outro serviço. E quando a gente operou, a gente tirou um baita implante de endometriose ali no espaço entre o útero e a bexiga dela. A barriga dela era dificílima de acessar. Ela já tinha operado por videolaparoscopia, via convencional. E quando a gente operou ela, logo depois ela teve uma piora de uma dor que irradiava para a perna, a ponto de ela ter dificuldade de caminhar. A ponto de uma paciente que corre quilômetros aí no calçadão, ela não conseguia mais andar. E uma paciente jovem com uma saúde de aço. E a gente foi correndo atrás, a gente investigou a endometriose de nervo ciático, que a gente já tinha investigado no pré-operatório, a gente reviu, investigou, a gente internou ela no hospital, fisioterapia pélvica, a gente revirou ela de cima e embaixo. A gente não, até hoje, a gente tem um contato muito bacana, mas chegou num certo ponto em que todo mundo que cercava ela, que não era a gente, cismava que ela tinha endometriose de nervo ciático. E a gente bateu, ela não tem endometriose de nervo ciático, que todo mundo olha o currículo dela, ela com 5 cirurgias, ela com... E só colocava na cabeça da menina que ela tinha endometriose. A gente era a única equipe que batia na cabeça dela e falava assim, você não tem. Estão ficando cego, estão te cegando. Então vamos fazer o seguinte, você vai fugir das opiniões que você tem ao seu redor e você vai procurar esse neurologista aqui, que não tem nada a ver com ninguém aqui de perto, e que está fora dessa casinha que você está. Procurou outros colegas de endometriose, que são referências no país, com os meus encaminhamentos. Eu fiz questão de escrever próprio punho. Outra coisa que é muito importante para a gente tem um relatório, Isabela, que a gente não escreve à mão o que a gente operou. Cada passo da cirurgia nossa é fotografada. Quando a gente entra para operar um paciente, a gente fotografa todos, e isso em Full HD, todos os focos de endometriose. Antes de colocar a mão, a gente entra com a câmera e fotografa todos os focos, fotografa o ovário, fotografa tudo que a gente viu. E depois a gente fotografa o resultado final, de como ficou tudo. E isso a gente coloca em documento digital e fica no WhatsApp do paciente. Isso é documento do paciente, para que ela leve, junto com o anátomo patológico, para onde ela quiser. Isso está ali provado o que a gente viu e o que a gente fez. E aquilo dali, ela leva para o ginecologista dela, se não for um ginecologista próximo aqui, ela guarda com ela para ela mostrar a quem ela quiser. E ela foi levando isso para todos os colegas que ela quis, e todos olhavam e falavam assim, ó, não é endometriose de compartimento posterior, que é uma endometriose que costuma coincidir com endometriose de nervo ciático. Todas as ressonâncias de nervo ciático. E quando ela foi ao colega neurologista lá, que viu a maneira cuidadosa, primeiro assim, quando o neurologista viu que ela foi tratada de maneira cuidadosa, mesmo não conhecendo a gente, ela viu que não foi qualquer um. Mesmo não sabendo quem é Leandro, ela já viu que quem estava tratando ela não era qualquer um, porque viu, no mínimo, que quem a cuidou tinha capricho, no mínimo. E quando ela foi parar lá no colega, o colega examinou ela de cabo a rabo e levantou uma doença autoimune raríssima
de sistema nervoso central. Começou a virar o tratamento dela, conseguiu achar suspeita rara de doença degenerativa central na familiar dela, que tinha esclerose múltipla, e começou a tratar outra coisa que não tinha nada a ver. Eu não tinha a menor capacidade técnica de dar um diagnóstico desse, menor. Nunca nem vi isso na vida. Então, assim, o que eu entendo que é minha obrigação? É saber qual que é meu limite, o meu limite cirúrgico, aquilo que eu tenho de bom e do melhor para oferecer para o meu paciente, mas eu também preciso chegar num certo ponto de saber para onde que eu posso ajudar essa paciente, para onde que eu posso encaminhar ela, que fuge das minhas mãos. O que eu não posso é deixar a minha vaidade ou qualquer coisa que entre para eu poder, de alguma maneira... Tipo assim, eu sou mas bom, não é fácil, Isabel. Para a maioria das pessoas, isso não é fácil. Não é fácil. Eu poderia ir conduzindo ela e falando assim, não, vai tomando... E querendo ou não, devolver ela para o ginecologista. Ela não era uma paciente minha, de origem, mas a partir do momento que ela entrou comigo, ela é minha. Ela não é só operar e devolver, ela é minha. Então, querendo ou não, essa relação ela é mantida. Não existe esse negócio de operou e volta e nunca mais. As pacientes que têm uma relação com a gente, ela tem essa relação, ela não pode ser quebrada, ela não existe isso. Então, fica mais difícil com o tempo, com o volume que a gente vai criando. Algumas pacientes a gente nunca mais vê, mas eu tenho certeza que quando elas voltam com a gente mantém uma relação. Não sei até quando que eu vou conseguir manter essa relação com minhas pacientes, talvez chegue num certo ponto que o volume, o tempo, sei lá, daqui a 20 anos, mas eu tenho certeza que muitas delas a gente vai conseguir manter uma relação muito bacana, eu faço questão disso. E por mim, eu acho que eu vou lembrar da primeira durante muito tempo ainda. E essa relação, acho que eu faço questão ainda de tentar manter o máximo possível. E isso aí que você falou de estar transferindo para outros colegas e fazendo isso, quando a gente pensa no paciente, a gente tem que pensar no paciente, né? Não é em nós. Você viu que você está olhando ali, não chegou em nada, ou se não você fez até o seu limite, tem que encaminhar mesmo. Isso é ótimo, porque cada profissional é especializado em um assunto. Então, olhou aquilo ali, viu, deu seu máximo, viu tudo, não está conseguindo resultado, não tá evoluindo, vão partir para outro caminho. Eu acho ótimo isso, que essa cultura seja assim, cada vez mais comum entre os profissionais da saúde de forma geral, porque ameniza muito para o paciente. E não deixa de ser um resultado nosso, Isa. Não deixa de ser um resultado. Não deixa de a gente acompanhar. Uma paciente que eu opero hoje, por mais que ela chegue daqui a um mês e mande... Tem vários pacientes que mandam mensagem no direct depois de 1 a 2 meses, falando assim, doutor, eu não sinto dor. Eu não lembrava o que era menstruar sem dor. Eu não lembrava mais disso. Isso é bom para mim, isso é bom. Mas eu quero que isso se perpetue. Eu quero que essas pacientes, lá na frente, continuem fazendo isso. Porque tem uma hora, a endometriose, ela tem um controle muito próximo da cura. Mas ela é ainda uma doença muito desafiadora para quando a gente fala em cura. Então, eu quero que elas, a longo prazo, elas troquem essa ideia. Eu quero que durante mais tempo, doutor, engravidei, doutor, voltou a endometriose, poxa, volta aqui, doutor, voltei com dor. Porque isso vai acontecer. Eu não estou esperando que os resultados nossos sejam perfeitos para o resto da vida, porque é uma doença muito desafiadora. Eu quero muito que seja. Mas, se isso acontecer, eu quero que ela tenha confiança em voltar comigo. Eu quero que ela tenha confiança de vir aqui e falar assim, doutor, o que isso pode ser? Isso aí pode ser uma endometriose que esteja incipiente, que pode estar voltando. Eu quero que essa relação aconteça de uma maneira muito bacana. Por isso que o início, desde o primeiro dia que entra no meu consultório, essa relação tem que se construir. E a partir do momento que ela se despede, quando a gente opera, ela continua uma parceria comigo. Eu faço questão da gente não quebrar esse vínculo. Esse vínculo, ele está ali. Não tem, até hoje eu entendo que nenhuma paciente minha, ou a imensa maioria delas que saíram do meu consultório, elas não entenderam que a gente se desconectou. Assim, a grande maioria das minhas pacientes sabem que eu estou aqui. Assim, eles sabem que é só gritar. Ou me chamar no Instagram, elas sabem que eu estou... É muito importante, sabem. né? Elas sabem que
elas não estão perdidas. Elas sabem que o que precisar, mesmo eu tendo operado e já seguindo as suas vidas com seus médicos, elas sabem que... E você, assim, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Você vai escutar falar isso. A gente mora num local desse tamanhozinho. Então, não adiantaria nem estar falando isso da boca para fora, porque isso se espalha aqui na esquina. Não tá mesmo, não. Isso se espalha na esquina. Não adianta eu estar falando isso da boca para fora. As pessoas vão falando na esquina aqui. Não adianta a gente ficar falando como hipocrisia, não. Mas eu me esforço muito para que isso se... É que eu costumo falar, a gente na padaria, a gente encontra os pacientes nossos na padaria, assim, a gente não tem como... Em cidade pequena, em locais pequenos, a gente não consegue esconder as coisas. Então, a gente não consegue fingir as coisas. Então, e é bacana. A gente fez agora um negocinho no Instagram com relação a 1 em 10, né? E sem querer foi um sucesso. E a gente tem vontade agora de fazer a parte 2 que está para sair, que você processa a informação, a paciente. A gente tem muita vontade de fazer um quadro que talvez saia na semana que vem, em que eu queria convocar as pacientes, seja ela qual for, seja minha, seja sua, seja qual for, em que eu queria pedir para elas um stories. Eu vou fazer uma sequência de 4 perguntas, assim, em que ela forneça, como se ela se comportasse como médica. Em que ela fosse... em que ela, qualquer uma que já foi tratada, que já passou por esse processo, tivesse recebendo uma paciente de endometriose hoje. Como se ela estivesse no meu lugar. O que ela diria? Então, assim... O que você diria? Você que já passou por esse tratamento todo, seria você processando a informação, você sendo a informação. O que você falaria hoje em um story? O que você passaria para uma paciente sentada hoje, independente do que seja? Porque elas chegam tão desarmadas, Isa, você vê isso. Isso é tão estranho. Eu costumava falar, quando a gente atendia, a gente lida com pacientes de câncer, principalmente no SUS, e eu falo por que o SUS constrói tanto a gente, o SUS me construiu. Quando o paciente do SUS entra na sua sala, o paciente oncológico, a nossa mesa de atendimento parece que tem 1 quilômetro de distância, porque ele se sente fechado, ele se sente muito longe do doutor. Quando você simplesmente cumprimenta o paciente, quando você aperta a mão dele, e parece pouco, mas eu já ouvi um médico oncologista numa apresentação de lavagem das mãos, ele fez uma piada entre a gente, por que ele estava fazendo ali, porque ele não bota a mão nos doentes. Então, assim, quando você cumprimenta o paciente mais humilde do SUS, essa mesa de 1 quilômetro, ela vem para tamanho real. Porque ele entende que o doutor está ali. Então, assim, quando você, de alguma maneira, traz esse paciente para perto de você, ele te escuta. Ele, de alguma maneira, quando você olha para o paciente, e não estou exagerando, eu não estou exagerando, você olhar para o paciente, você apertar a mão dele, principalmente alguns pacientes que estão tossindo na mão, que estão... Isso não é... Isso para um paciente que tem acostumado as pessoas ficarem longe dele, isso eu estou falando do paciente do câncer. Com o paciente de endometriose, por isso que a gente da oncologia, sem querer, quando a gente veio para a endometriose, quando a gente sem querer trouxe isso para a endometriose, a gente acabou se envolvendo, porque essa humanização que o câncer, que a morte deu, eu não gosto de associar essas duas coisas, mas que o paciente do câncer trouxe, a paciente da endometriose é igual, Isabel, guardando as devidas proporções. Né? Boa parte dela, como hoje o diagnóstico de endometriose no Brasil demora de 7 a 10 anos ainda para uma paciente começar algum tipo de tratamento, ela chega num consultório nosso maltratada. Ela chega não maltratada do ponto de vista de tratamento médico, mas sem ser escutada, já passou por pelo menos uns 3 a 4 médicos, já usou uma pancada de remédio, isso hormônio, fora um monte de anti-inflamatório. Se você abrir a bolsa de uma paciente com endometriose, há mais de 5 anos, Isabela, dificilmente você tira menos de 4 cartelas de anti-inflamatório diferentes da bolsa de uma paciente dessa.
Buscopan é água. Né? Então, água. assim, é água. É paciente que sai no meio do trabalho, assim, e ninguém entende. E ninguém entende. Então, assim, é paciente que é conhecida como mal-humorada no período menstrual, mas ninguém entende que essa paciente está com uma dor ali que mal consegue se mexer. Então, geralmente, quando ela entra no consultório nosso, ela já está muito surrada. Geralmente, a gente é mais um. Ela já entra assim, poxa, vou entrar, é mais um. Esse doutor vai ser mais um que eu vou vir aqui, vou falar. Então, os primeiros 20 minutos de consulta, eu preciso, de alguma maneira, quebrar esse vínculo. Eu preciso, de alguma maneira, mostrar para ela que eu vou tentar ser uma outra opção, que eu vou tentar fornecer para ela um outro caminho. Eu não vou ser o salvador da pátria, eu não posso, de maneira nenhuma, usar essa fragilidade, assim como o paciente de câncer, usar essa fragilidade desses dois pacientes para eu poder me oferecer como salvador da pátria. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque, principalmente quando a gente lida com cirurgia, quando a gente lida com valor de cirurgia, porque você pode pegar pacientes que podem vender uma casa, que podem vender um carro, e quando você se oferece como salvador da pátria. Isso aí, você vai ser uma pessoa... É um dinheiro mal vindo, isso aí é péssimo. É uma cabeça pesada que você coloca no travesseiro. Agora, quando você usa essa fragilidade dela para, de alguma maneira, você puxar a confiança, que essa paciente, de alguma maneira, vai falar assim, opa, esse doutor, ele está me explicando. Então, assim, de alguma maneira, ele está desenhando o que eu tenho. Opa, ele está entendendo que a endometriose está batendo também no meu psicológico, que até hoje ninguém falou sobre minha cabeça. Opa, ele está falando sobre alimentação. Poxa, realmente, o que eu troquei de alimentação, que eu vi na internet, que boa parte das pacientes, que eu vi na internet, porque ninguém me escutou, que eu vi, mudou realmente. Então, assim, poxa, a gente vai conquistando elas devagar e dificilmente, Isabela, eu não lembro a última vez que uma paciente, numa primeira consulta, mesmo que ela chegue pronta para operar, eu nunca indico. Eu não indico nenhuma paciente minha, cirurgia ou que quer qualquer tipo de conduta de maneira radical numa primeira consulta. Porque essa paciente ela tem que digerir tudo que a gente conversou com ela numa primeira consulta. Ela tem que entender, tem que ir para casa, tem que conversar com quem quer que seja de próximo dela. Ela tem que ler aquilo que eu expliquei para ela. Para depois que ela sentar tudo, boa parte dessas pacientes chegam com exames, Isabela, que é até difícil. Os convênios, eles odeiam a gente, porque eles chegam com ressonâncias, assim, que a paciente está urrando de dor, com uma ressonância normal. Assim, e você vê que é uma ressonância que não tem padrão nenhum de endometriose. Então, se eu for acreditar naquilo dali, eu não estou ali tratando exame, não é exame que me importa. Então, se você tem uma paciente que eu estou vendo que ela tem todos os sintomas para ter uma endometriose de grau extremamente avançado, e eu tenho na minha frente uma ressonância normal feita semana passada, o convênio vai reclamar. Eu vou pedir uma nova ressonância, eu vou direcionar isso para um centro especializado, ela vai fazer a ressonância correta. Se eu entender que a paciente gastou um dinheiro para fazer aquele exame, aí que vem a parte mais complexa, que era um dinheiro sofrido para ela, que era um dinheiro difícil para ela, que ela pagou mil e pouco naquela ressonância, que ela mal tinha o dinheiro, eu vou ter que conversar com ela a necessidade daquele exame, o que a gente vai arrumar. Eu tento estimular ela a procurar a prefeitura, secretaria de saúde. Às vezes, Isabela, eu falo até questão de época política, eu falo assim, cara, vamos ver se conhece alguém que pode te ajudar, mas é importante para você. Eu também não posso misturar as coisas, Isabela, eu também não posso, de alguma maneira, fazer mal feito porque ela tem uma condição menor do que o paciente que entrou antes dela. Porque isso vai prejudicar ela. Isso vai prejudicar ela. Porque aquele exame normal, se eu levar aquilo em consideração e indicar uma cirurgia para ela, que de repente aquela ressonância está falando que ela tem uma endometriose desse tamanho, eu entro para operar ela e ela tem uma endometriose grosseira, intestinal, eu posso precisar fazer uma ressecção intestinal dela, e mesmo que numa chance de 2%, eu posso 2,4% na literatura, é uma paciente que pode sair com uma colostomia.
E isso precisa ser conversado e muito bem conversado antes. Ela não pode acordar, botar a mão na barriga e ter uma bolsa ali. Então, isso precisa ser muito bem feito. Então, isso não pode ser, de alguma maneira, essa paciente ela não tem dinheiro para pagar uma ressonância boa, então eu vou fazer com o que tiver de ruim para ver o que... A gente vai dar um jeito, a gente tenta fazer, eu tento conversar, para ver, eu tento orientar. Eu chamei uma advogada aqui há pouco tempo para ver o que eu poderia fazer de relatórios para que ela fosse na justiça. Uai, se o SUS não arca nos lugares corretos, o que eu posso fazer para ajudar ela aqui com esses relatórios que eu tenho na mão? Então, de algum jeito eu tento ajudar nesse sentido, mas fazer menos eu não faço. Menos eu não faço. Eu tento, de alguma maneira, direcionar essa paciente para que ela consiga fazer o que tem de melhor para ela. Eu não diferencio isso nesse sentido. Pelo menos a gente tenta fazer ajudar nessa parte. Excelente. Você vai me segurando, senão eu falo igual uma metralhadora. Eu falo pra caramba, eu falo. Não, e complementando o que você está falando aí, eu pego muita paciente que chega aqui com casos de infertilidade. Aí eu pergunto, já investigou endometriose? Não, ainda não, mas eu não tive, como é que eles falam? Não tive indicação. Uhum. Aí eu disse, tá, mas se você está infértil, tem mais de 1 ano de tentativas, isso já é uma indicação. Aí começa a conversar uma coisinha aqui, outra ali, eu já disse, não, mas isso também é sintoma de endometriose, isso aqui não, isso aqui Sim. Pode ser. Aí tá, às vezes faz uma ultrassom, não deu normal, não tenho não. Só que eu sou nutricionista, então eu sei, eu não posso entrar nessa parte de diagnóstico e muito menos pedir qualquer exame desse tipo. Mas eu insisto. Eu tô assim, não, mas conversa com o seu médico, mas vê se não tem como mesmo rever esse exame ou pedir um outro que faz um preparo, um exame mais assim, Exato. refinado. Porque eu acho que não tá, essas ultrassons assim, normal, essas ressonâncias feitas mais ou menos. Eu conto nessa região inteira aqui, Isabela, em menos de uma mão, quantos ultrassons de endometriose que a gente tem. É diferente dos ultrassons clássicos para avaliar ovário, para avaliar outras doenças pélvicas. O ultrassom de endometriose com preparo intestinal voltado para a pesquisa de implantes, principalmente intestinais, é o melhor exame hoje para avaliar endometriose, principalmente endometriose de parede intestinal. Só que nessa região inteira aqui, infelizmente, eu conto em menos de uma mão os ultrassons que são os ultrassonografistas que têm essa rotina. Então, assim, inclusive a gente está preparando um colega aqui agora que vai virar referência nossa nesse sentido. Mas são poucos os lugares que eu conheço, às vezes tem também, eu estou sendo injusto, não quero. Por isso que em menos de uma mão hoje que eu tenho. É diferente dos ultrassons pélvicos e transvaginais que são feitos por excelentes colegas aqui e que tem um monte, aí tem um monte. Transvaginais, ginecológicos, que eu conheço vários aqui que tem uma qualidade fantástica, mas é diferente de ultrassons, principalmente que avaliam implantes intestinais, que são os ultrassons com preparo intestinal específico, que ele consegue enxergar um implante intestinal de endometriose com uma perfeição muito bacana. Mas isso é outro direcionamento, é outro tipo de exame, que quando a gente associa ele junto com uma ressonância pélvica de qualidade, também com protocolo de endometriose, para a gente, a chance de erro hoje é praticamente pífia para endometriose profunda. É diferente de endometriose superficial. Endometriose superficial, você pode ter uma variação em que pode beirar até os 10, 15% de não aparecer numa ressonância. Mas dificilmente uma endometriose superficial é uma endometriose que costuma te dar sintomas, é uma endometriose que costuma te dar problema. Agora, uma endometriose profunda, associando uma endometriose de bom padrão, uma ressonância de bom padrão, junto com o ultrassom com preparo intestinal na mão de um especialista em endometriose, você consegue ter praticamente uma chance nula de passar um foco de endometriose profunda desapercebido. É muito pouco provável, muito pouco provável. Exatamente. Isso eu sinto aqui na minha cidade, nos pacientes que eu atendo online, que eu converso, eu sinto essa angústia de alertar muito sobre isso, porque é muito, isso acontece demais. Fiz a ultrassom, não tenho nada, não acho nada.
mas faz da forma errada, ou com um profissional que não é capacitado para aquilo ali, que não tem aquele olhar, né? Não tem o preparo. Muitas pacientes nem sabem o que é preparo para endometriose, elas nem sabem o que tem que fazer. Não fala assim, você fez preparo? Não, fui lá e fiz. Então, eu acho que isso aí é um dos fatores atualmente que atrapalham muito o diagnóstico, muito mesmo, porque trata o exame, não trata o paciente. A teimosia tem que ser, a teimosia tem que ser, a teimosia tem que ser soberana nisso aí. Se a paciente tem os sintomas, se durante o período menstrual esses sintomas se repetem, seja ele qual for, vou continuar batendo na mesma tecla, não é cólica. Não, cólica não pode ser a única palavra que se resume em endometriose. Todos os sintomas que cercam o período menstrual, que tiram de alguma maneira a qualidade de vida, ou que sejam rotina nesse período, tem que ser teimosa, tem que ir atrás, tem que pesquisar o porquê que isso está sendo repetido. Pode ser uma dor a urinar, pode ser uma dor a evacuar, pode ser dor que irradia para a coluna lombar, pode ser dor que irradia para as pernas, pode ser uma dor no ombro, pode ser uma dificuldade para respirar, pode ser qualquer coisa, pode ser um sangramento nasal. Eu tô toda vez que eu fico menstruado, meu nariz sangra. Então, assim, vai atrás. Isso aí pode ser, sim, uma endometriose. Se, mesmo com exames normais, a gente tem que entender quais são esses exames. Se forem exames voltados para endometriose, de repente, seu médico está fazendo esses exames com outro intuito. De repente, o intuito desse ultrassom é outro. E que tem indicação. Não é porque esse exame é normal que não tenha. É que, de repente, esse exame foi feito com outro intuito, não esse. Então, o que tem que prevalecer em cima de qualquer sintoma relativo a esse é teimosia. Eu acho que essa que é a palavra que tem que ser. Ela não tem que ser convencida do que ela tem, vai acabar, é assim mesmo, segue a vida, porque quem segue a vida com a dor ou com o incômodo é ela. Quem está falando vai seguir com a outra. Então, assim, por isso que isso tem que ser batido, isso tem que ser... para mim, teimosia é tudo. Eu acho que o que resume isso tudo é teimosia. Tem que ser enjoada mesmo. Acho que... Ótimo. Deixa eu ver, eu fiz um roteirinho aqui. Acho que a gente já teve uma questão assim que eu coloquei que você fez há pouco tempo sobre cirurgia robótica, né, Leandro? É um sonho que eu tô botando em prática. Quero muito. Tipo assim, porque igual você bem mesmo já colocou, não é toda mulher que tem endometriose que vai ter indicação cirúrgica. Inclusive, Exato. ela tem que passar pelos outros tratamentos. Se esses outros tratamentos não forem eficazes, né? E também a avaliação de como está essa endometriose. E em último caso, eu acredito que seja cirurgia. Seria isso mesmo? Exato. A gente só tem 3 indicações cirúrgicas quando a gente conversa sobre endometriose. Em primeiro lugar, a quantidade de endometriose não é uma delas. Então, assim, às vezes a gente pega pacientes com volume de endometriose enorme e que, de repente, achou numa rotina qualquer, numa rotina médica qualquer, e não tem dor nenhuma. Eu já peguei pacientes aqui que eu abri o exame antes dela entrar na minha sala, eu falei, essa paciente vai entrar aqui mancando. Morrendo E a de dor, né? paciente falou assim, doutor, eu vim aqui, me encaminharam porque o meu médico abriu aqui, assustou, mas eu não sinto nada. Eu tomo o meu remédio aqui de rotina há 2, 3 anos e eu não sinto nada. Então, assim, é uma paciente que precisa se cuidar dependendo de alguns fatores. Por exemplo, as 3 indicações que a gente tem hoje de cirurgia, quando a gente tem dor que não controla com medicação. Se você tem foco de endometriose e faz uso de hormonioterapia, o hormônio correto, ou qualquer tipo de medicação, seja DIU, alguns tipos de implantes, outros são extremamente questionados, mas independente, quando você faz algum tipo de tratamento não cirúrgico e que sua qualidade de vida continua sendo prejudicada com isso em 4 a 6 meses, viu, Isa? Isso é importantíssimo. Isso. Quando você faz um tratamento não cirúrgico, você acompanha esse tratamento de 4 a 6 meses. Você entende se esse tratamento está tendo sucesso ou não. Se durante 4 ou 6 meses esse tratamento você entende que ele tem melhorado a sua qualidade de vida, mas a ponto de te devolver a próximo aos 100%. O ideal são 100%. Porque aí você vai entrar com equipe multi, você vai entrar com dieta, você vai entrar com fisioterapia. Aí sim, se você devolveu a qualidade de vida para esse paciente,
você não vai diminuir em nada os focos de endometriose, porque mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você esteja fazendo seu tratamento clínico, com remédios, com dieta e com fisioterapia, Leandro, minha vida mudou, eu tô sem dor, eu tô muito bem. Isabela, show de bola. Mas daqui a um ano você vai repetir a sua ressonância. Porque mesmo você com endometriose assintomática, remédio nenhum até hoje diminui foco de endometriose profunda. Ela controla os sintomas da doença e pode evitar com que ela progrida. Mas pode acontecer que daqui a um ano, mesmo você sem sentir nada, essa endometriose ela pode ter avançado. E a gente volte a discutir sobre cirurgia. Porque a indicação 2 é quando você tem infertilidade ligada à endometriose. A endometriose é uma das principais causas, a principal causa de infertilidade feminina. Por que eu enfatizo a feminina? Porque boa parte das vezes a paciente chega aqui chorosa, sofrendo pra caramba por causa de endométrio, que não está conseguindo engravidar, e boa parte das vezes não pesquisar no parceiro. E a paciente está se sacrificando e está ficando maluca porque não consegue. E aí, quando eles vão pesquisar o parceiro, o problema é deles, não delas. Então, assim, a endometriose ela tem dois fatores principais que causam infertilidade, principais, que é através do endometrioma bilateral. Esse endometrioma é um termo que se dá quando a endometriose cresce dentro do ovário e provoca uma reação inflamatória. E quando isso acontece nos dois ovários, acaba empobrecendo esses dois ovários com relação à produção de óvulos. E você faz com que essa paciente tenha uma dificuldade maior em produzir óvulos e, por consequência, ela fica um pouco mais infértil. E, além disso, a própria endometriose pode obstruir as trompas. E esses são os dois motivos com que a endometriose ela acaba corroborando com a infertilidade, além de outros motivos de imunidade e hormonais. E a cirurgia, em alguns casos, tirando esses focos, pode ajudar em até 70% a paciente no processo de fertilidade, em alguns casos. Mas tem que deixar bem claro também, Isabela, que algumas pacientes com endometriose vão falar assim, doutor, eu tenho endometriose, eu não vou engravidar. Opa, muita calma. Não é? A endometriose, ela atrapalha a paciente a gestar, atrapalha a gravidez, mas ela não é uma certeza. Tem outros fatores que precisam ser avaliados nessa paciente para que isso seja de alguma maneira entendido. Então, assim, a endometriose, ela atrapalha, ela pode realmente atrapalhar o contexto da gestação. Mas você vai conhecer inúmeras pacientes com endometriose, até com graus avançadíssimos, que vão engravidar. Ela pode até aumentar a chance de aborto no primeiro trimestre, algumas complicações no finalzinho da gravidez, não com a criança, mas sim com a gravidez em si, mas ela não é uma certeza de que não vai engravidar. E a terceira e última indicação de cirurgia, quando essa endometriose, ela invade outros órgãos, extraútero, extraovário. Principalmente órgãos finos, que a gente chama, que é o intestino fino, que a gente fala intestino delgado, ureter, que é outro órgão com a parede muito fininha, apêndice. Esses órgãos, quando a endometriose agarra neles, como eles têm a parede muito fininha, ele facilmente obstrui. Então, quando tem endometriose nesses órgãos, a indicação é plena. Tem que operar. Agora, o órgão mais comum intestinal, que costuma ter comprometimento, que fica logo atrás do útero, é o reto e sigmoide. Esse órgão tem uma parede muito grossa, que é o intestino grosso. E ele é a parte do intestino mais comum que tem esse comprometimento com a endometriose. Quando tem comprometimento dessa região, precisa ser avaliado caso por caso. E a gente tem pego aqui um volume muito grande de comprometimento profundo, e boa parte das vezes até com fechamento mesmo da luz desse intestino. A gente tem operado pacientes aqui com colostomias, que foram operados de urgência, em que o intestino fechou e acabaram parando na mão de colegas que não tinham muita experiência e acabaram desviando o trânsito, assustando essas pacientes que elas nunca mais iam ter condição de fechar essas colostomias. Então, não é toda endometriose que se opera. Essas 3 indicações que são as indicações
mais precisas de cirurgia e precisam ser avaliadas com muito cuidado, mas com muito cuidado. Por isso que, quando a gente pega uma paciente com esse encaminhamento, e infelizmente, Isa, as pacientes têm chegado para a gente em fases muito avançadas. A gente tem ressecado o intestino de paciente com endometriose, bexiga. A gente pegou uma sequência de ressecção de paciente com invasão total de bexiga aqui. A gente pegou umas 6 ou 7 pacientes no final do ano, assim, seguidas, de ter que tirar pedaço mesmo, 20%, 30% de bexiga. Isso aí realmente, diafragma. A gente pegou uma média aqui no ano passado de 30%, ultrapassa até a literatura. Aqui em cima, no diafragma, dividindo o abdômen do pulmão. E geralmente essas pacientes têm dor no ombro, porque o diafragma tem um nervo que sai dele e sobe nessa direção, aqui do ombro. E quando você tem implantes diafragmáticos, na época da menstruação, a paciente pode sentir dor que irradia para o ombro. Então, quando que você vai imaginar, Leandro, eu menstruo e sinto dor no ombro? O que uma coisa tem? É implante diafragmático. Pois é. Por isso que tem que estranhar tudo. Qualquer coisa. Por isso que eu acho que esse negócio de firmar cólica, a gente tem que enterrar isso de vez, assim, na minha cabeça. Eu acho que com o tempo a gente tem que encerrar esse negócio de cólica. Tá certíssimo, porque tá sendo falado, mas aí as pacientes já chegam assim, não, mas eu não tenho cólica não, então eu acho que eu nem tenho isso. Mas às vezes tem outros sintomas, mas não tenho cólica, então não tenho isso, eu não vou nem investigar. É como se fosse assim. Esse alerta que você está passando, ele é bem importante mesmo, de ter a consciência que pode você não ter nenhum resquício de cólica, ter outros sintomas que acha que não tem nada a ver, como ombro, coluna, algumas coisas assim que se agravam no período menstrual, então tem que ficar bem atento, porque pode sim ser endometriose, né? Um outro sintoma que as pacientes têm muita dificuldade de falar, e que geralmente elas falam sempre na hora que eu desenho, em que eu vou desenhando, é a dispareunia, que é a dor na relação sexual. Elas dificilmente elas falam. Quando eu estou desenhando e que eu vou falando dos implantes e que a gente desenha por trás dos implantes, por trás da vagina na hora do desenho, e que a gente fala que, ó, quando a gente tem esse implante aqui, costuma dar dor na relação. Aí elas falam. Elas têm uma dificuldade muito grande. E a gente, pelo menos no meu entender, eu espero elas falarem. Eu nunca entro nessa parte. E a grande maioria, assim, elas manifestam isso nessa hora. Quando a gente começa a conversar e a gente fala sobre esses implantes, é outro tema também que as pacientes têm dificuldade de se manifestar. Mas quando se manifestam, elas se manifestam de uma maneira que você vê que elas sofrem com isso. Você vê que elas sofrem a ponto, quando chegam a ponto de falar, é porque se incomodam o dobro. Quando chegam realmente a se queixar, é porque elas estão realmente muito mais incomodadas do que elas estão falando ali. Eu tenho uma paciente recente que ela até tá um caso assim, de dores bem intensas, ela tá assim, sofrendo bastante com as dores. E ela foi uma paciente que me chocou muito, porque ela foi realmente, ela falou, a gente conversando sobre as dores, e uma é a dor durante a relação, ela falava assim, mas eu sempre tive isso, eu achei que isso era normal, eu achava que era assim, eu nunca imaginei que não deveria sentir dor. Aí eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras na hora, eu tô assim, meu Deus, e é uma pessoa assim, não é uma pessoa tão simples assim, não é uma pessoa até com bastante conhecimento, né, nova e tal. Eu falei assim, gente, não é possível. Aí que eu me dei conta de como que, às vezes pra gente é óbvio, mas realmente pro paciente é algo assim que ele realmente não sabe e vai convivendo com aquilo. E como é algo difícil de ser falado, não fala para ninguém. Não fala pro profissional, não fala pro marido, não fala para ninguém. Ela guarda aquilo para ela e vai vivendo aquilo como se fosse normal. Pois é. E por isso também, Isabela, quando a gente fala que a endometriose é uma doença da mulher moderna, não tem afirmativa tão verdadeira nesse contexto. Porque quando a gente pensa da nossa avó há 30 anos atrás, era impossível tocar em qualquer coisa nesse assunto. Para você ver o quanto que se veda isso, quanto que isso prende a qualquer conversa sobre o assunto.
Por exemplo, uma coisa que hoje eu atendi duas pacientes minhas que elogiaram muito o trabalho da fisioterapeuta pélvica que atendem elas aqui. Quando que se você imaginar o trabalho que foi no início aqui, explicar para as pacientes o que era isso, e boa parte das minhas pacientes, eu estou para te falar que 90% das minhas pacientes hoje aqui que entram por uma fisioterapia pélvica, elas não largam mais, elas não abandonam. E isso que você acabou de falar aí é porque o autoconhecimento que uma menina hoje, de 13, 14 anos, começa a ter, a nossa avó nunca sonhou em ter. O autoconhecimento que eu falo é isso, essa paciente sua, que tinha dor na relação, que entendia que isso é normal, talvez hoje, eu tenho 3 filhos, eu não posso nem ter mais filhos, mas assim, nem cabe, assim, nem na minha sanidade mental, acho que não cabe mais em casa. Mas as filhas de hoje em dia, elas não vão ter, porque elas estão entendendo que essa parte, hoje em dia, é muito mais esclarecida, é muito mais conversável, é muito mais trabalhável. Talvez uma fisioterapia pélvica hoje, nessas minhas pacientes, elas estão sendo tocadas, elas estão entendendo muito mais essa parte íntima delas. E essa geração que está vindo agora, Isabela, elas vão entender muito mais. Elas não vão mais agora ter dor na relação delas, jovens assim. Elas vão perguntar, elas vão se tocar, elas vão tentar entender isso de uma maneira diferente. Então, por isso que a endometriose, ela é a doença da mulher moderna de uma forma muito representativa. Porque a nossa avó também tinha 10 filhos. A nossa avó era 6 a 10 filhos. Hoje são 2 filhos. E olha lá. Olha lá, é uma loucura. Eu não sei como é que minha esposa sobrevive. Porque assim, eu ia falar isso aqui, tá? Eu ia te perguntar, porque 3, meu Deus. Hoje eu estava vindo, quando eu falei com você que eu estava vindo indo para casa para poder vir para cá, eu liguei para ela no meio do caminho aqui e falei assim, como é que tá o escritório? Porque eu tô indo para aí agora, tem que gravar uma live. Ela falou assim, nem pense em entrar aqui em casa, porque em casa tá um caos, porque eu tô com 2 filhos, eles estão com 2 filhos, estão com síndrome de mão, boca e pé. Então assim, eles estão... Eu parei aqui no meio do caminho na clínica, abri tudo rapidão aqui e parei, porque em casa não tem nem como entrar. Então, assim, e ela trabalhou o dia inteiro. O bichinho chegou em casa e trabalhou o dia inteiro. Então, a doença, a mulher, é isso. Então, assim, e eu não falo nem a mulher moderna, é a doença do casal moderno, que é outra coisa, a Isabela, que não se sustenta. Isso eu elogio muito aqui quando a paciente minha de endometriose entra com um parceiro aqui. É lógico que quando entra sozinha, vamos lá, a vida que segue, vamos que vamos e vamos lá. Agora, quando entra com um cara que eu vi que está comprando a briga com ela, é outra coisa. Quando entra com um cara que eu vejo que é brother mesmo dela, muda muito. Quando você vê que o cara tá com ela, vamos lá, doutor, ela já apanhou, eu estou acompanhando com ela junto, já teve muito médico que eu vejo aqui que minha mulher está sofrendo, eu estou junto com ela. É outra coisa. Quando eu vejo que tem um cara que é brother mesmo, assim, que tá com ela, que tá... É outra coisa. É outra coisa, porque quando vem para ajudar, ajuda. Quando vem para atrapalhar também, mas quando vem para ajudar também, não é... Não, eu sou fã desse tipo de casal. Por isso que meu olho até brilha. Eu fico apaixonada. É a doença do casal moderno, porque se o cara estiver junto também, porque é uma região que maltrata muito, é uma doença que maltrata muito a cabeça da mulher. E se ela afunda, o cara afunda também. E entender que o cara afunda, o filho afunda, e tudo afunda. Tudo afunda. Enfim, então eu entendo essa afirmação para mim da endometriose mulher moderna, para mim é um negócio muito, muito bacana. Assim, eu acho que tem que ser. Faz todo sentido, né? No meu entendimento, sim.